Comece o seu dia com luz, oração e com uma presença revigorante. Sinta essa bênção em cada novo amanhecer. Vem com a gente para iniciar bem o seu dia. Está começando o programa Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meus amados ouvintes. Hoje estamos dando início a este programa maravilhoso chamado Bom Dia Espírito Santo. Esse que vos fala é o pastor Marcelo Valim, da Igreja Imaum Madureira. Agora o nosso diácono André vai se apresentar a vocês. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom dia, Espírito Santo. Para você que está acordando agora, vem com a gente tomar esse café juntos. Vamos até às 7, nessa conversa, nesse bate-papo a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Paracleto, o Consolador, o nosso advogado, aquele que está conosco todos os dias. Glória a Deus! Nós queremos, através desse programa, que você tenha um conhecimento e também possa estar trazendo o Espírito Santo, esse maravilhoso ajudador, conselheiro, esse que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o selo da nossa redenção, esse que foi enviado para caminhar dentro de nós dia após dia e que muitas das vezes passamos um dia inteiro sem falar com ele, sem trazer ele à existência do nosso dia a dia. Efésios 4:30 vai dizer: não extingais o Espírito Santo, pelo qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, e essa pessoa tem necessidade de relacionamento conosco. Por isso, nós precisamos trazer esse maravilhoso amigo conselheiro, esse que tem a missão de nos fazer parecer com Cristo mais e mais a cada dia. Precisamos trazer ele à existência todos os dias, a um diálogo, entregando o leme da nossa vida para ele. Amém, Diácono André? Amém, meus irmãos. Meus irmãos, como tudo que nós fazemos em nossa vida, vamos começar orando, vamos começar entregando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só as nossas vidas, não só esse dia que se inicia, essa semana que se inicia, meus irmãos, mas também esse programa. Que vocês estejam conosco agora unidos em oração. Você que nos ouve pela nossa Rádio Imaum, você que nos acompanha pelo nosso YouTube. Pastor, nos leve em oração, por favor. Amém. Vamos curvar nossas cabeças agora, elevar o nosso pensamento ao nosso Deus maravilhoso. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, Senhor. Tu és o bem mais precioso que nós temos em toda a eternidade. Toda honra, toda glória, louvores sejam dados a Ti. Tu és o Deus único, maravilhoso, inatingível, Pai. O nosso coração, o nosso ser, a nossa alma é completamente devotada a Ti, Pai. A nossa gratidão, Pai querido, toda a Ti, Pai, porque Tu nos amastes primeiro, Pai querido, e revelou esse amor na pessoa do Teu Filho, ó Senhor, encarnando Ele para um projeto redentor da humanidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela graça que nos foi alcançada, Pai querido. Meu Deus e meu Pai, nós estamos entregando este programa nas Suas mãos, te pedindo, Pai querido, que nesta manhã nós venhamos ser direcionados por esse que é o Teu Espírito Santo maravilhoso, que nós apenas diminuamos para que Ele tome todo o controle e nos use como servos fiéis, para a bênção da vida de muitos, Pai. Toma o controle de tudo, Senhor. Toma a vida de todos que estão aqui no estúdio, todos que estão nos ouvindo nessa manhã.
Toma, Pai querido, de forma maravilhosa e abençoa com a plenitude das suas bênçãos, Senhor. Nós te amamos, Pai querido, porque Tu és bendito em nossas vidas. Não há Deus como Tu, não há Deus que faça as mesmas obras como as que Tu fazes, Pai. Bendito, bendito, bendito seja o Senhor em todo tempo, bem mais precioso que temos em toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã de vida, Pai querido, na Tua santa e gloriosa presença. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, a Bíblia vai relatar no livro de João, São João, no seu capítulo 14, seu versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. A Bíblia vai deixar bem claro nessas palavras de Jesus que o Espírito Santo é o nosso Consolador, é aquele que Ele enviou para estar conosco, para nos consolar, para que nós não ficássemos sozinhos, em nenhum momento estivesse conosco em todo o tempo. E queria que o Senhor falasse um pouco a respeito desse atributo do Espírito Santo como Consolador, como aquele que está conosco a todo tempo, a todo momento, aquele que foi enviado para verdadeiramente, assim como o Senhor citou na sua oração, nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo, para que possamos refletir a sua face, exalar o seu perfume. Amém. Glória a Deus, Diácono André. Olha, com muita alegria que a gente fala sobre esse Consolador maravilhoso, tá? Na doutrina do Espírito Santo, ele é chamado de Paracleto. Tá? O Paracleto é uma palavra que vem do grego, tá? Paracletos, que significa consolador, mas não só consolador, ajudador, advogado. Tá? E esse Espírito foi enviado por Deus para caminhar dentro de nós, crentes, todos os dias da nossa vida até a eternidade. Eu vejo que existe no relacionamento com o Espírito Santo alguns equívocos, até mesmo com os próprios cristãos. Muitas das vezes passam dias e não falam com o Espírito Santo, não trazem a existência. Esse Espírito maravilhoso, enviado pelo Senhor para que nós não caminhássemos órfãos, a preocupação de saber que nós estamos filiados a um Deus maravilhoso, porque o Espírito Santo é um Deus, e isso eu gostaria de deixar bem claro aqui, que o nosso Deus ele é um em essência, mas três em personalidades na hora da ação, na hora de agir. E eu quero dizer que, apesar de ser chamado terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele tem tanto poder quanto Deus Pai e quanto Deus Filho. Então, essa é a primeira colocação que eu quero fazer em relação a muitos pontos de vista em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus com o mesmo poder do Deus Pai e do Deus Filho. Amém, queridos? E eu quero dizer também que, além disso tudo, Diácono André, é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem mente, que pensa, que tem ciúmes de nós, que comanda,
e é um ser que necessita de relacionamento conosco. Portanto, eu queria deixar bem claro que o Espírito Santo foi enviado para caminhar dentro de nós, e como é Ele que é a divindade, não é o quanto nós temos dele, mas o quanto Ele tem de nós, através da rendição, da entrega, através do reconhecimento que a divindade é Ele, e se a divindade é Ele, somos nós que temos que nos curvar a Ele, tá? Em tudo aquilo que nós venhamos a tomar de decisão nas nossas vidas. Nós queremos apresentar o Espírito Santo como essa pessoa maravilhosa, essa terceira pessoa que a gente precisa trazer ao nosso dia a dia, falar com Ele, ainda que não o vejamos, mas nós temos a certeza que Ele existe e está dentro de nós. Então, a primeira colocação que eu queria fazer com relação ao Espírito Santo é que Ele é uma pessoa. Ele pensa, Ele comanda, Ele é Deus, tem o mesmo poder do Deus Pai e do Deus Filho. Amém, Diácono André? Amém, meu pastor. Pegando esse gancho nessa fala do Senhor, nós vemos que as pessoas buscam muito o movimento do Espírito Santo, o falar no Espírito, o mover-se no Espírito, o cantar no Espírito. Mas, como o senhor bem falou, gostaria que o senhor aprofundasse mais um pouco, é necessário ter um relacionamento com o Espírito, que isso é o mais importante, esse relacionamento com o Espírito, porque eu creio que é esse relacionamento com o Espírito Santo, esse sim, que vai nos fortalecer no dia mau, porque o dia mau chega. E quando você tem relacionamento, quando você está firme no Espírito, você está cheio do Espírito, a caneca está cheia, está transbordando, o dia mau, como eu disse, ele chega. Só que as nossas atitudes diante desse dia mau são diferentes das atitudes do mundo, porque nós sabemos em quem nós temos crido e o Espírito Santo nos garante que em Cristo nós somos mais que vencedores. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse relacionamento que o cristão tem que ter com o Espírito Santo, essa intimidade que o cristão tem que ter com o Espírito Santo, que muitas das vezes nós vemos a pessoa orando, até impostando a voz para orar, para falar com o Espírito, como se ele não nos conhecesse, como se ele não conhecesse o nosso deitar, o nosso levantar, como se ele não soubesse das palavras antes de virem à nossa boca, quando elas ainda estão nos nossos pensamentos. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse relacionamento do cristão com o Espírito Santo. Amém, Diácono André. Muito bem colocado essa tua fala, porque esse relacionamento ele fala realmente de intimidade, e intimidade fala de reconhecer quem Ele é. Ele é Deus, Ele é uma divindade, uma deidade, Ele é aquele, como nós já dissemos, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é o nosso intercessor, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é Deus, como Deus Pai, Deus Filho. E o nosso relacionamento de intimidade com o Espírito Santo passa em primeiro lugar quando nós reconhecemos quem Ele é e assim, a sua missão pela qual Ele foi enviado. A Bíblia fala, como você leu aí na passagem de João 14, sobre o Espírito Santo que foi enviado para que nós não ficássemos órfãos. Mas mais do que isso, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo
o nosso confidente nas horas em que nos deitamos no travesseiro, nas horas dos momentos maus, como você colocou, Diácono André. É com Ele que nós falamos, é a Ele que nós nos reportamos, é a Ele que nós levamos quando não temos, na realidade, possibilidade de resolver alguma coisa, algum problema muito maior do que as nossas possibilidades. É a Ele que nós colocamos toda a nossa intimidade. É a Ele que colocamos todos os nossos desejos. E eu vou te dizer mais, nesse relacionamento de reconhecimento quem é o Espírito Santo, ele perpassa por uma coisa muito importante, Diácono André, chamada obediência. A obediência, ela faz com que nos tornemos mais íntimos do Espírito Santo. Como nós já dissemos, o Espírito Santo, ele é Deus e ele foi enviado com a missão de nos fazer parecer com Cristo a cada dia. Como? Através da palavra que nos foi revelada. Então, quando nos rendemos a Ele, quando nós reconhecemos quem Ele é, quando nós sujeitamos a nossa vida a Ele, como nós entregamos o leme de tudo, as nossas decisões, quando trazemos o Espírito Santo para as nossas decisões e pedimos a direção a Ele, esse relacionamento, ele se torna mais íntimo. A dependência do Espírito Santo nos torna mais íntimo dele. Então, e o projeto de Deus, ele está se cumprindo quando isso acontece. Quando a obediência da nossa parte, ela acontece com toda a consciência de quem Ele é, de que Ele é um Deus, é superior, Ele é uma deidade. Então, nós que temos que nos submeter tudo na nossa vida a esse maravilhoso Paracleto, ajudador, advogado, intercessor, que caminha dentro de nós todo o tempo e que também nos revela a palavra, que também nos ajuda quando estamos estudando a palavra, que também traz as revelações que estão por detrás da letra da palavra para a nossa vida. Esse Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Esse Espírito Santo foi enviado, e quando a Bíblia fala que enviaria um outro Consolador, está falando um outro da mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. Então nós temos esse privilégio de caminhar com o Espírito Santo como nosso leme, como nosso guia, como nosso amigo, intercessor, confidente, fiel de todas as horas, do nosso travesseiro, do dia mau, como você falou, mas também do dia bom, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E entregamos a Ele os dias maus, mas também contemplamos junto com Ele os dias bons. Porque muitas das vezes estamos vivendo dias bons também, não são só dias maus. E é importante, meus amados ouvintes que nos ouvem, que nós venhamos a trazer o Espírito Santo à existência em todo momento nas nossas vidas, nos dias maus, nos dias de tempestade, mas que não esqueçamos dele nos dias bons também, agradecer, porque é ele o responsável pelos dias bons. Então, Diácono André, palavra-chave que eu deixaria: obediência. Obediência ampla, total e restrita ao Espírito Santo. O senhor falou muito bem, o dia mal chega, só que a noite vem, só que um novo dia vai raiar. Não tem tempestade que dure para sempre. E nós, como cristãos, nós temos o costume, de
quando o dia mal chega, quando a tempestade chega, quando vem a noite, aquele choro durante a noite, nós nos colocamos aos pés do Senhor, nos revestimos do Espírito, buscamos, clamamos, nos aplicamos mais na palavra, só que o Senhor deixou uma boa reflexão para aqueles que nos ouvem e para mim também. Que no dia bom, nós devemos chamar o Espírito Santo também. No dia bom ele tem que estar conosco também. Na comemoração, né? Amém. No sol que nasce, aquela noite que foi dura, que foi aquela noite de choro, aquela noite pesada, mas amanhã chega. E que ele esteja conosco também durante a manhã. E falando nisso, pastor, quero tocar no ponto agora do Espírito Santo como aquele regenerador, aquele que Jesus soprou sobre os seus discípulos, justamente porque sabia que sem o Espírito dele, eles não conseguiriam essa regeneração, esse nascer de novo. Porque a regeneração fala disso, do nascer de novo. Nós temos o batismo, mas nós temos o nascer de novo, que é o verdadeiro significado do batismo, que é você descer e você subir um novo homem, nova criatura. E nós sabemos que isso é uma construção, não é uma coisa instantânea, não é um macarrão instantâneo. Nós sabemos que isso é uma construção. Até a Bíblia vai falar dos frutos do Espírito Santo. Frutos é uma coisa que é cultivada, que é trabalhada, que é suada. Ali nós podemos dar exemplo da pessoa que planta. Ela vai arar a terra, ela vai primeiro tratar essa terra para essa terra receber essa semente, depois ela vai regar essa semente para que ela cresça. Aí sim, depois, no tempo correto, ela vem a dar o seu fruto. Amém. Então, nós sabemos que a regeneração é isso. É aquela planta, que aquela terra já foi trabalhada, já foi semeada, aquela planta já foi regada, e no seu tempo certo, ela começa a dar fruto. Mas sem a regeneração, a gente sabe que não é... O nosso pastor Edson Fernandes costuma dizer a respeito da desintoxicação do mundo. Amém. Quando a gente vem, que a gente se converte, a gente está intoxicado pelo mundo. Porque tudo que nós vivemos até aquele momento foi mundo. E a partir do momento que nós nos convertemos, nós mudamos a nossa lente. Nós passamos a ver o mundo, a vida, com a outra lente, de uma outra forma, com a lente de Cristo, com a lente da sua palavra. E nós sabemos que o Espírito Santo é esse que nos ajuda nessa regeneração, nesse novo nascimento, nessa nova criatura. Gostaria que o Senhor falasse um pouquinho do Espírito Santo como esse que nos ajuda, esse que nos enche de tal forma a ponto de não deixar espaço para mais nada, a ponto de nós não termos força para olhar para trás. Nós queremos só olhar para frente, olhar para o nosso alvo, o nosso Consolador, o nosso Consumador, o Autor da nossa fé. Gostaria que o Senhor falasse um pouquinho a respeito do Espírito Santo como esse regenerador. Amém, Diácono André. Essa palavra regeneração, eu gosto muito dessa palavra. Por quê? Porque quando a gente fala de regeneração, no que diz respeito ao novo nascimento da água e do Espírito, que Jesus fala a Nicodemos na palavra dele,
Nós estamos falando, tá, de uma palavra que fala de uma nova geração, ser gerado novamente. Regeneração fala de ser gerado novamente. E nesse caso, o agente dessa regeneração é esse maravilhoso Espírito Santo que nós estamos falando, tá? Isso acontece na nossa vida quando nós cremos em tudo que foi feito na cruz do Calvário, quando nós entendemos que a graça, esse favor imerecido chegou até nós, e através da fé nós cremos que tudo que foi feito ali foi em nosso favor, era para que estivéssemos lá no lugar de Cristo, mas Ele tomou o nosso lugar, se fez maldito para que fôssemos benditos. Quando nós cremos nisso, nós começamos a entender e a participar dessa nova geração, dessa regeneração, que fala de se despir do velho homem, tá, que é nascido de Adão, que pecou, e por isso toda a humanidade ela recebe o pecado de Adão por herança, mas a cruz do Calvário nos oferece a oportunidade de ser regenerados, e esse agente responsável dessa regeneração é o Espírito Santo. Ali nós começamos a abandonar a geração adâmica e começar a viver uma vida agora, tá, conduzida pelo Espírito Santo, através da palavra do Senhor, tá, uma vida cristocêntrica. Somos regenerados, gerados novamente, gerados agora para o querer de Cristo, tá? A Bíblia fala que nesse momento nós estávamos perdidos em nossos pecados e ofensas, condenados ao inferno. Mas João 3,16 vai falar uma coisa muito maravilhosa, André. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que Ele quis nos amar espontaneamente, sem esperar nada em troca. Ele nos amou quando estávamos todos nós nessa posição de miseráveis pecadores condenados ao inferno. E traça esse Deus maravilhoso, esse Deus Pai, arquiteto maravilhoso, ele traça um plano redentor da humanidade, e o seu Filho abraça esse plano como o maior de todos os obedientes, sem pecado, sem mácula, desce, encarna, é gerado no ventre de uma mulher, normalmente nasce e cumpre todo o seu propósito pelo qual o Senhor Deus o enviou com louvor. Vai para a cruz do Calvário, ali verte o seu sangue sem pecado, sem mácula, sacrifício que nos deu a oportunidade de ser gerados novamente. A Bíblia fala que o nosso Deus Pai maravilhoso aceita esse sacrifício, ao terceiro dia ressuscita seu Filho e dá a ele o nome sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E a nós, que cremos em tudo que foi feito por nós, a oportunidade de nascer de novo, de ser regenerados. Regenerados, e o agente dessa regeneração é esse Espírito Santo maravilhoso, que a partir de nós crermos, e a partir de nós nos batizarmos e declararmos essa vontade de não vivermos mais sobre o sistema mundo, mas vivermos segundo a vontade do Espírito Santo, a vontade da palavra do Senhor, participar disso que nós chamamos de regeneração, André. Então, esse agente maravilhoso responsável pela regeneração é o próprio Espírito Santo.
É claro que, como você disse, isso não acontece num piscar de olhos, nem num estalar de dedos. Isso vai acontecer dia após dia. À medida que você vai se entregar mais ao Espírito Santo, à medida que você vai entender que Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus com o mesmo poder do Deus Pai, do Deus Filho, mas com a responsabilidade de nos fazer caminhar através da palavra, revelando a palavra a nós. É claro que Ele vai nos revelar aquilo que nós estudarmos, e aqui fica uma dica a todos aqueles que nos ouvem. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar nessa revelação, mas você precisa estudar, porque se você não estudar, ele não tem o que te revelar. Pega a dica aí, varão. É você, varão, que nos ouve. Exatamente. Então, essa intimidade, essa caminhada junta, esse relacionamento com o Espírito Santo diário, volto a repetir, diário, ele vai ser responsável pela tua regeneração, ele vai ser responsável por você se aprofundar no conhecimento da palavra. E a Bíblia fala uma coisa que eu gosto muito: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade, obediência. Meus irmãos que nos ouvem, é fundamental nessa jornada para que você chegue ao final dela e ali receba a sua coroa. Que você traga o Espírito Santo a um relacionamento pessoal todos os dias e fale com Ele, porque Ele é uma pessoa e quer se relacionar conosco, quer nos ajudar em todo o tempo. É missão dele, tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele tem mente. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que vai nos ouvir quando colocarmos a cabeça no travesseiro. Muitas das vezes existem coisas nas nossas vidas que nós só falamos ao Espírito Santo. E que bom, né, irmãos? Que maravilhoso nós podermos ter um amigo como esse, que nos ouve em todo momento, que trabalha por aquele que neles confiam, né, André? Amém. Pastor, tô aqui com a minha Bíblia, tô passeando aqui por ela. Os irmãos que nos assistem estão vendo que eu tô aqui folheando a Bíblia, passeando aqui por ela. Tô aqui em João 6, no versículo 63, que Jesus vai nos dizer: o Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. É o Espírito que vivifica, né, pastor? Ele que nos traz a vida. Fala um pouquinho do Espírito Santo como esse que nos traz a vida novamente, porque verdadeiramente estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Verdadeiramente nós não éramos donos nem das nossas vidas, achávamos que fazíamos o que queríamos, mas quando cai as escamas dos nossos olhos, nós temos a ciência de que nem dono das nossas vidas nós éramos. Verdadeiramente nós éramos do mundo, do maligno, e fazíamos coisas que todos duvidam, né? Até nós hoje, quando paramos para pensar, nós duvidamos que fomos capazes de tal. Mas o Espírito é esse que nos vivifica, nos traz a vida, nos faz viver, sentir, porque verdadeiramente nós não vemos, mas quando estamos cheios do Espírito, nós podemos quase tocar ao Senhor. Amém. Glória a Deus, André. É verdade.
A Bíblia fala que nos caminhos do Senhor há delícias perpétuas. Nós fomos resgatados da condenação das trevas para o reino do Filho da Luz. E se nós contemplarmos o plano de Deus nesse resgate, nós vamos ver aí a participação fundamental do Espírito Santo, que fala da regeneração, esse agente regenerador, esse agente que vai nos ajudar a nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem em Cristo. Ele está conosco em todo esse momento e Ele quer que nós entendamos que o plano é maravilhoso, o plano contempla uma eternidade. Jesus vai falar para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, credes em Deus Pai, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou-lo teria dito. Eu vou e vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Irmãos, o plano de Deus nesse resgate contempla nós nos alegrarmos eternamente. E quando eu falo eternamente, eu falo também nessa jornada terrena, meus irmãos. É claro que a Bíblia fala que no mundo tereis aflição, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando falamos de bom ânimo, impossível não nos lembrarmos da pessoa do Espírito Santo, que é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá força, é Ele que fala conosco através da palavra revelada. Quando nós trazemos esse Espírito Santo à existência, uma conversa, um diálogo de todos os dias, Ele fala. E eu quero deixar claro aqui, Diácono André, uma coisa muito importante, que o Espírito Santo, numa experiência pessoal, Ele fala comigo com uma voz que ela não é sonora, mas é completamente audível. Eu posso ouvir a voz dele, ainda que não emita som claramente. Isso fala de intimidade, de trazer o Espírito Santo à existência, falar com ele todos os momentos, todas as decisões que nós venhamos a tomar, tudo aquilo, a cada passo, nós venhamos a consultar Ele, Espírito Santo maravilhoso, e eu estou vislumbrando essa oportunidade, eu devo tomar essa decisão. Fala comigo, Espírito Santo, é da tua parte isso, revela a mim. Muitas das vezes o Espírito Santo vai falar com essa palavra que não emite som, mas é completamente audível. Muitas das vezes Ele vai falar através da própria palavra do Senhor, mas Ele vai falar quando você traz Ele à existência, quando você entende que Ele é esse agente regenerador, responsável por caminhar com você a cada momento do dia. Você vai começar a experimentar um relacionamento com esse Deus Espírito Santo que é maravilhoso. E como o André falou, sobre a alegria também, nós temos a alegria de compreender o plano do Deus Pai, que é perfeito. Deus planejou o resgate da humanidade de forma perfeita. Perfeita. Um Deus perfeito só pode criar coisas perfeitas. E eu quero citar uma passagem aqui que vai te fazer confiar nesse Espírito Santo e no plano do Deus Pai executado pelo Deus Filho em todo momento. Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos bons e não maus, para vos dar um futuro e uma esperança. O Deus perfeito é Ele que sabe o que é melhor para nós, traçou um plano que contempla nós sermos guiados por esse Espírito Santo maravilhoso em toda a nossa jornada, nos entregando a Ele em todo momento, entregando o leme de toda a nossa vida a Ele, e lá no final da vida recebermos a coroa da vida, um corpo glorificado, um corpo que agora não sofrerá mais a ação do sistema mundo, e
uma eternidade de vida com Ele. Eu quero que você entenda o Espírito Santo, a participação dele, como é fundamental na vida do cristão, para que possamos passar por essa jornada completamente obedientes a Ele, submetido a Ele, entendendo o plano de Deus, como bom é, quão bom é, entendendo que não há plano melhor. Irmãos, não há proposta de vida e de plano melhor do que essa para nós. Quem dera todos entendessem isso. O plano maravilhoso de Deus e como importante é o Espírito Santo na conclusão desse plano. E eu quero dizer a todos que nos ouvem, pare e pense um pouquinho sobre isso. Jesus fala que aonde Ele estiver, nós vamos estar com Ele. Ele está indo, falando para os discípulos, e vai preparar lugar porque Ele quer que aonde Ele esteja, estejamos nós também. E o Espírito Santo é esse agente regenerador que o nosso amado diácono André falou. Agente regenerador, ajudador, advogado, intercessor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você imagina se esse Espírito, ele nos ama e quer o nosso bem. Ele intercede ao Deus Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Nosso advogado, nosso ajudador, aquele que não dorme. Se você chamar ele para uma conversa às 3 da manhã, ele está pronto para te ouvir. Se você chamar ele para uma conversa às 2 da manhã, ele está pronto para te ouvir. Se você chamar ele para uma conversa às 6 da manhã, ele está pronto para te ouvir. Esse maravilhoso Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Amém, André? Amém, meu pastor. Para nós fecharmos aqui, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Essa vida com abundância que o Senhor nos prometeu, nessa vida, nessa terra, só é possível se nós estivermos cheios do Espírito dele. Assim como o pastor explanou muito bem aqui, acho que foi muito claro, foi cristalino nas suas palavras. Nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Nós necessitamos trazê-lo para a nossa vida, para o nosso dia, para as nossas tarefas. Porque só assim nós teremos essa vida abundante, a qual o Senhor nos prometeu, que nós teríamos essa vida abundante. Só que sem o seu Espírito nós não conseguiremos gozar dessa vida abundante. Porque é com o seu Espírito, sendo cheios do seu Espírito, que nós conseguimos suportar o dia mal. É sendo cheio do teu Espírito, do Espírito Santo do Senhor, que nós conseguimos aquela paz que excede a todo entendimento, aquela paz que o mundo não conhece, o mundo não tem, aquela paz que o mundo, quando nos olha, vê a nuvem de testemunha que nos cerca, quando vê algumas coisas que nos acomete também, que nós estamos aqui, estamos propícios a tudo, à doença, ao desemprego, mas quando eles veem a nossa vida, a nossa atitude diante desses percalços da vida, aí eles veem a diferença do que serve e do que não serve. Aí a abundância do Senhor
se mostre em nossa vida e através das nossas vidas, sem que nós precisemos nem falar para as pessoas o porquê que nós temos esse comportamento, essa atitude, porque eles veem. Eu creio muito que nesses momentos nós refletimos muito daquilo que nós vivemos, daquilo que nós estamos cheios. Porque são momentos que nós vemos que nós estamos no mundo, nós não convivemos só com pessoas, só com cristãos. Nós convivemos com familiares, amigos, que infelizmente ainda não professam a mesma fé que nós professamos. Mas nós estamos orando pela conversão deles também. Amém. Amém, Diácono André. Bem colocado. Essa nuvem de testemunhas, ela precisa ver em nós um comportamento de quem tem o Espírito Santo como o leme da sua vida. Porque muito mais que palavras hoje, as pessoas estão querendo ver acontecer na sua vida, não é verdade? É verdade, ainda mais hoje, no mundo que nós vivemos, o mundo da internet, onde ali na internet, na mídia social, todo mundo tem a família de margarina, todo mundo tem um emprego dos sonhos, todo mundo tem a vida dos sonhos, mas que nós sabemos que não é a realidade, que aquilo não é realidade. Até porque o Senhor vai dizer, né? O dia mal vai chegar, Ele está ali conosco em todo tempo, em todo momento, mas o dia mal vai chegar. Chega para a gente, assim como chega para eles também. E o Espírito Santo, verdadeiramente, é essa diferença do que serve e do que não serve. É verdade, Diácono. Eu vou dizer mais para você. Eclesiastes fala que os dias maus, as provações, os momentos difíceis, os vales de sofrimento da vida acontecem tanto para o justo quanto para o ímpio. Mas há uma diferença. Malaquias 3,18, como você falou, vai dizer: então verás mais uma vez. Olha, então verás mais uma vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. A diferença entre o justo e do ímpio. Eu quero te dizer, Diácono André, e a todos os ouvintes, que o nosso Deus maravilhoso, Ele tem essa forma pedagógica de nos ensinar muito através do sofrimento, de nos levar a momentos difíceis para nos mostrar a soberania dele e nos mostrar que no final das dificuldades, para aqueles que não largaram a mão dele, do Espírito Santo, tá? Tem uma recompensa maravilhosa. Foi assim no caso do próprio filho dele. Tá? Isaías 53:10 vai dizer que a Deus agradou moer o seu filho em prol da humanidade. E eu quero dizer que Deus, Ele ensinou o seu próprio filho através do sofrimento. E como Eclesiastes fala também que tanto o justo como o ímpio vai passar por momentos difíceis, a diferença está em quem tem o Espírito Santo intimamente. Tem esse consolador, esse ajudador. Exatamente. Esse que intercede com gemidos inexprimíveis. Esse que chega até o Deus Pai gemendo pela nossa vida. Esse agente maravilhoso, tá? Que nos preserva nesses momentos e que faz a diferença, porque o ímpio não tem o Espírito Santo,
O ímpio, quando sofre, quando passa momentos difíceis, ele não tem esse ajudador, esse intercessor, porque não conhece. Então você que nos ouve, possa ser que você ainda não entregou a sua vida a Cristo e não tem esse Espírito Santo como seu amigo de todas as horas, como intercessor, ajudador, advogado, como seu Senhor principalmente. Se você que nos ouve nessa manhã ainda não entregou a sua vida a Cristo, lembre-se que Cristo vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém? Fica aqui um apelo para que você entregue sua vida àquele que dá a vida. Vida com abundância. Nosso diácono André falou em vida com abundância. E essa vida com abundância não é só no céu. Essa vida com abundância fala também de no meio das provações da nossa vida terrena, tá? Nós temos a consolação do Espírito Santo, tá? Perseguidos, mas não destruídos. Aqueles que creem, aqueles que têm a vida entregue ao Espírito Santo maravilhoso, aqueles que têm Cristo como seu único suficiente Salvador, eles gozam dessa alegria. Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa alegria é o Espírito Santo, nosso maravilhoso Paracleto, nosso maravilhoso advogado. Eu quero dizer para você com muita alegria que a nossa vida ela é composta muitas das vezes de momentos tão terríveis que nós não temos controle sobre o que está acontecendo. Mas aquele que está conosco tem. Aleluia. Aquele que está conosco tem o controle de todas as coisas e pode fazer cessar quando ele quiser. Na grande maioria das vezes, quando descemos num vale do sofrimento ou numa provação, Deus não prova ninguém para matar nem para desaprovar. Deus prova para aprovar, para aproximar mais dele, e o Espírito Santo tem uma participação fundamental em tudo isso. Eu quero dizer para você, não há nada mais maravilhoso do que saber que existe esse Espírito maravilhoso a todo momento conosco. A distância nossa desse Espírito é a distância de uma palavra, aleluia, de um pensamento. Oh, aleluia. Ele não está distante, ele está à distância de um pensamento, de uma palavra. Portanto, queridos, Deus nos abençoe com esse Espírito Santo maravilhoso, tá? Diácono André, que alegria saber que nós temos o Espírito Santo conosco em todo o tempo. Amém, amém. Meus irmãos, você que nos ouve, que você tenha um dia e uma semana abençoadíssima em nome do Senhor Jesus. E semana que vem nos vemos de novo no Bom Dia Espírito Santo.